Sim. Vamos começar então mais uma web, né, de cálculo 3, né? A gente vai continuar estudando as derivadas parciais, né? E hoje a gente vai olhar um pouquinho aí para as equações ou para os planos tangentes e normais às superfícies, né, de uma curva. Então a ideia é eu fazer a apresentação de alguns exemplos, né? E depois vocês vão ficar, né, com as atividades da lista, né? Depois no finalzinho da web, né, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, né, eu fico à disposição. Então, pessoal, a gente vai começar trabalhando nesta web um problema, né, de encontrar então uma equação do plano tangente ao paraboloide elíptico, dado pela equação 4x ao quadrado mais y ao quadrado menos 16 igual a zero no ponto 2, 4 e 2. Então, como que a gente vai fazer este cálculo? Então, temos que identificar que este desenho aqui é um paraboloide elíptico, né? Ele lembra uma parábola, né? Só que ele é no espaço 3D. Depois a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês esse desenho, né, que a gente pode fazer, aquelas equações que a gente estudou lá no tópico 1, né, através lá do GeoGebra, né? Daria para fazer também esse cálculo à mão, né? Mas para facilitar a gente vai usar a tecnologia, vamos usar o GeoGebra, e a gente faz esse desenho para entender, né, o que é esse paraboloide elíptico. E a partir desse paraboloide eu quero descobrir uma equação, né, de um plano agora tangente neste ponto aí do paraboloide. Então, como que a gente vai trabalhar? Eu vou escrever primeiramente esta função aqui, né, como uma função f de x, y, z, né? E eu vou calcular o seu gradiente, né? Eu vou calcular suas derivadas parciais nas componentes i, j, k, ou você vai derivar parcialmente cada uma das componentes em relação a x, em relação a y e em relação a z. Então, ao fazer a derivada de 4x ao quadrado, né, o 2 vem para frente, então fica 8xi. Este i aqui é uma simbologia para a gente identificar isso aqui como se fosse o ponto da coordenada da derivada parcial em relação a x. Depois você vai derivar o y. Então, a derivada de y ao quadrado é 2y. E ainda vamos derivar o z. Derivada de 16z em relação a z, 16. Então, este meu gradiente, né, de f vai ser 8xi mais 2yj menos 16k. Isso aqui também poderia estar escrito, né, numa linguagem até de par ordenado. Tá? Mas então, o problema meu agora é descobrir essa derivada desse gradiente no ponto que foi dado, que é 2, 4 e 2. Então, para mim descobrir o gradiente no ponto, você vai substituir o x, o y, né, que não tem z, pelos valores do ponto. Então, vai ficar 8 vezes 2, 2 vezes o 4 e o 16 sozinho. Então, eu tenho aqui 16 e 8j e menos 16k. A equação, né, do plano tangente é dado por esta equação aqui de baixo, que seria o valor da derivada parcial de cada componente substituído o seu ponto, né, que seria o gradiente do ponto, vezes a equação do x menos o x0, mais o y menos o y0 e o z menos o z0. Então, nós temos que, na verdade, substituir no lugar aqui deste ponto inicial, né, dessa derivada. Eu vou reescrever, na verdade, esta soma aqui como um par ordenado. Então, 16, 8 e menos 16. E aí eu vou multiplicar pelas coordenadas aqui de cada componente. Ó, o x0, y0 e z0 é o ponto dado originalmente. Ó, x0, y0 e z0. Ainda vou trocar aqui, ó, 2, 4 e 2.
E se eu colocar essa escrita aqui, ela pode ser reescrita nessa soma de componentes i j,k, né, como um par ordenado, né? E aí eu tenho o seguinte, ó, eu tenho uma multiplicação aqui de um vetor, né? Então eu vou multiplicar o 16 com o x, então vai ficar 16 vezes x menos 2. O y menos 4 eu vou multiplicar aqui com o 8, então 8 vezes y menos 4, e o menos 16 lá com a parte do z. Então, esta parte aqui da equação, né, eu já estou reescrevendo agora esta equação para ser uma equação do plano tangente. Boa noite, pessoal que está chegando. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever primeiro aqui para a gente chegar no plano. Peguei esta equação, né? Só vou copiar para cá, para a gente multiplicar. Ó, 16 vezes o x, 16 vezes o 2, 8 vezes o y, 8 vezes o 4, 16 vezes o z, 16 vezes o 2. Então, eu tenho 16x menos 32, 8y menos 32, menos 16, mais 32. Dá para a gente simplificar algumas coisas. Eu tenho 32 e 32, cancela. O 16, o 8 e o menos 16 e o menos 32 fica. Então, esta equação aqui, né, ela já é uma equação do plano tangente. O que eu posso fazer com esta equação? É simplificar, né? Eu posso simplificar toda essa equação aqui, ó, por 8, né? Então, se eu dividir toda esta equação aqui por 8, então eu tenho essa equação aqui simplificada, né? Mas que tem o mesmo sentido. Então, que é a equação do plano tangente. Ok até aqui? Vamos ver isso como é que fica no desenho. Ó, então, acho que isso é bem legal da gente usar e recomendo muito vocês utilizarem nessa lista de exercício, fazendo GeoGebra as questões, porque quando a gente só faz a conta, né, às vezes quando não está visualizando o que a gente está calculando. Então, a equação 1 é o paraboloide elíptico que foi dado no problema, tá? Esta equação aqui em cima, né, vocês vão digitar lá no GeoGebra, como a equação lá do paraboloide. Então, o que é o paraboloide? Esse sólido geométrico aqui, né, como se fosse uma parábola, mas ele é no espaço 3D, né? Então a gente chama de paraboloide, elíptico, né? E aí, qual que é o meu problema aqui de encontrar um plano tangente? É que no ponto 2, 4, 2, então você pode digitar o ponto, né? Então tá aqui o ponto, né? Então é 2 para x, 4 para o y, tá aqui o verde, sobe 2 para cima. Então, nesse ponto, eu tentei tirar um print aqui da melhor imagem que eu achei que vocês iam conseguir visualizar. Mas então, é neste ponto aqui, eu estou passando aqui, ó, um plano. E este plano aqui, ó, que vai lá atrás, ele é tangente àquele ponto. Então, fica bacana de vocês visualizar essa aplicação de encontrar o plano, fazendo mesmo a mão lá no GeoGebra, né? Daí você digita a equação que você encontrou a resposta final, né? Digita a equação do paraboloide, pega o ponto, e aí você gira, aproxima, dá zoom, né? E aí você consegue visualizar bem certinho. Deu para entender mais ou menos? Vou fazer mais um exemplo daí, tá? Na verdade, acho que tem uma equação ainda para complementar no 2, ó. A equação 2 é as equações simétricas, né, da reta normal, tá? Então, a equação simétrica da reta normal é dada por essa fórmula aqui, né? As equações simétricas, eu acredito que vocês já estudaram elas do ponto de vista da... Provavelmente a gente não ocuparia lá as derivadas parciais, mas a equação simétrica na geometria analítica, a gente estuda as equações, né? Então, talvez daqui vocês vão ver um pouquinho da diferença que era o coeficiente angular, aqui embaixo não tinha talvez essa simbologia, né? Mas é uma maneira da gente representar, então, uma equação simétrica e da reta normal, né? Onde, né, eu vou pegar aqui, tá, esse exemplo é referente à questão anterior. Então, eu acabo utilizando aquela equação que eu encontrei antes da tangente,
E esses pontos aqui, o 2, o 1 e o menos 4, são os valores das derivadas, né? 2, 1 e menos 4, as derivadas parciais de cada ponto. E aqui, o 2, o menos 4 e o menos 2 são os componentes do ponto. Então, eu só vou trocar aqui, ó, x0 e vou colocar 2. O y0 vou colocar 4. O z0 vou colocar 2. E aqui embaixo, então, a fx, ou seja, é a derivada parcial daquela função original, né, lá da equação do problema 1, né, substituído o ponto. Então, que vai remeter, na verdade, já lá a resposta final simplificada. Então, aqui 2, 1 e menos 2, que é os componentes lá do x, do y e do z. Então, essa aqui é o conjunto chamado, então, de equações simétricas da reta normal. Ali no menos 2, embaixo, é menos 4. Aqui, Ângela, é que eu pego esse 2, deixa eu apagar aqui para nós ver. Ó. Eu pego esse 2 aqui, a componente do x, a componente do y1 e a componente do z menos 2. Acho que tu estava olhando para esse aqui, né? Esse ele tá sozinho, Angela, daí tu não usa, tu só usa os componentes que estão com x, y e z. Vamos fazer mais um, ó. Exemplo 3, então, achar uma equação, né, do plano tangente e as equações da reta normal à superfície. Então, eu tenho aqui o sólido, que foi dado por esta equação, né? Aqui está o ponto. Então, o que que a gente vai calcular? Vai pegar primeiramente, transformar esta equação aqui, né? Reescrever ela como uma função f de alguma coisa. Então, só vou jogar o 26 para o outro lado aqui, que vai ficar negativo, e vou fazer a derivada de cada um deles. Então, 4 vezes o 2, 8x. Y ao quadrado, 2y. 2 vezes 2, 4z. Né? Derivada da constante, zero, né? Então, vai ficar 8x o gradiente, 2y e 4z. Vou substituir no ponto que foi dado, esse aqui, então, x, y, z, né? Que seria o ponto inicial. E aí, eu vou fazer, então, 8 vezes o 1, que é 8, 2 vezes o menos 2, que é menos 4, e 4 vezes o 3, que é 12. Então, esse valor aqui, né, representa então o gradiente no ponto, que vai ser dado por 8 menos 4, 12, que vai multiplicar a equação aqui da reta tangente. Né? Essa aqui é a equação da reta tangente normal, né? Só que aqui, quando eu estou colocando isso aqui em função do gradiente, estou adicionando mais uma componente, eu estou transformando essa equação aqui, toda ela, né, como uma equação do plano, né, do plano tangente. Então, aqui no lugar do x0 eu substituo o ponto, então 1. O 2 é menos 2 com menos da fórmula aqui, né? Então, ficaria y menos menos 2, por isso fica mais 2, né? E no z, então, z menos 3. Então, o que eu tenho que fazer aqui é multiplicar o 8 com a parte do x, o 4 com a parte do y e o 12 com a parte do z. E eu tenho 8 vezes x menos 1, 4 vezes a parte do y, mais 12 vezes a parte do z. Então, o próximo passo é a gente fazer a multiplicação. Então, 8 vezes x, 8, 8 vezes 1, 8, 4 vezes y, 4, 4 vezes o 2, 8. 12 vezes o z, 12z, 12 vezes 3, 36. Então, o que eu posso fazer aqui? Juntar 8 e 8, 16, 16 mais 32, 52. 8x não tem com quem juntar, menos 4y está aqui e 12z está aqui. Então, essa aqui já é a equação do plano, tá? Essa aqui é a equação do plano. Então, se eu olhar daqui para cá, eu posso fazer uma simplificação, né? Onde foi dividido toda essa expressão aqui por 4, né? Então, se eu dividir toda a equação por 4, eu chego nessa equação aqui simplificada,
que vai se chamar então da equação do plano tangente, né? Então é um plano que vai tangenciar aquela curva inicial. E logo aqui embaixo eu tenho também as equações simétricas, né? Então, para mim escrever as equações simétricas, eu vou precisar das componentes aqui, né? Do 2, do menos 1 e do 3, que vai ficar embaixo. E aqui no lugar do menos 1, no lugar do 1, do 2 e do 3, são os valores dos pontos, né? 1, 2 e 3. Então, eu tenho a equação do plano tangente e também as equações simétricas da reta normal. Vamos ver como é que fica no desenho? Ó, esse sólido aqui, ele é um elipsoide, né? O elipsoide é como se fosse uma bola de futebol americano, né? Aquelas bolas mais achatadas. Então, o elipsoide é representado pela curva em vermelho, né? Então, eu recomendo fortemente que vocês, na hora de fazer os exercícios, vão no GeoGebra, desenha lá a curva, identifica o ponto que você quer analisar. Então, eu quero procurar um plano tangente ao ponto 1, menos 2 e 3. Então, 1 para x, menos 2 para y e 3 para z. Se vocês olhar o pontinho, está aqui, bem em cima da superfície. E aí, nesta superfície aqui, eu quero descobrir um plano que vai tangenciar aqui naquele ponto, né? Então, tem toda aquela superfície, que chama-se aqui a parte do elipsoide. E aí você vai fazer em cima desse plano, em cima desse ponto, né? Vai tangenciar um plano, né? Então, acho que nesse desenho fica bem interessante de visualizar o que é que a gente está calculando. Então, estamos descobrindo planos tangentes a uma superfície, né, num determinado ponto, né? Então, conforme eu vou mudando esse ponto, vai mudar essa inclinação do meu plano, né? Se ele vai estar mais para um lado, para o outro, etc. E no GeoGebra, como eu falei antes, a gente deslizar, aproximar, dar zoom, afastar, mexer, rotacionar, a gente consegue enxergar bem que isso é um plano mesmo, que ele tangencia exatamente naquele ponto, né? Então é muito bacana da gente fazer essa interação, né? Então, esse conceito que a gente está estudando aqui no cálculo 3 está envolvendo o cálculo das derivadas parciais, né? Então a gente ocupa lá as derivadas, o princípio das derivadas do cálculo 1, né? E fazemos uma conexão aí com a parte da geometria espacial do ponto de vista da figura, né? Mas quando eu vou para as equações, eu estou falando de geometria analítica, né? E quando eu estou mostrando esses dois, né, essa combinação aí, então, derivadas, né, com o sólido, com o plano, né, a gente está já entendendo esse conceito visual, da parte de vista das equações envolvendo analítica, da parte de vista de vendo derivadas parciais. Então, acho que isso fica bem bacana da gente enxergar que, aos poucos, né, muitos conceitos que a gente vai, às vezes, vendo muito separado na matemática, a gente vai enxergando aqui algumas relações, algumas conexões que tem entre eles. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo bem? Conseguiram pegar o que eu queria passar para vocês? Oi, professor. Boa noite. Aí no GeoGebra a gente poderia digitar no próprio smartphone, né, para fazer esse plano ali da figura. Eu acho que sim, Alisson. Eu vou confessar que o professor fez no computador, mas eu acho que o GeoGebra de vocês do celular ele tem a partezinha 3D, né? Ele tem que ter Tem, a parte. aham, Se ele tem o tem. 3D, vai funcionar. Eu tenho baixado ele. Eu tenho no computador também.
Tá. Então, se ele tem o 3D, ele funciona bem certinho, porque daí você vai digitar a equação normal, vai dar em vermelho, né? Aí depois tu digita o ponto sim, é tranquilo. Só que essa parte final aqui daí é a equação que, após o cálculo, né? Essa aqui é a resposta do plano, que daí ele vai te mostrar o plano após o cálculo. O que eu lembro, eu acho que coloca ali a equação, né, na entrada, aí depois eu coloco ponto, né? Isso, Ponto, daí isso. coloco um, dois e três. Isso. Aham. É Tá, só digitar lá. É no mesmo lugar onde está escrito entrada, tu vai colocando cada um deles. Aham. tá. Fala, Rui. Boa noite. Boa noite. Professor, assim, no GeoGebra, mesmo em 3D, ele tem diferença, porque num tópico anterior, que foi o questionário que a gente fez, o senhor deu uma questão que a gente tinha que fazer o gráfico lá no GeoGebra, né? Uhum. No 3D. E eles, dos que eu fiz, eu tentei assim, 2, 3 tipos, e nenhum deles batia com o que o senhor colocou lá como uma pergunta, né, pra gente responder lá. Uhum. Aí, claro, a gente foi assim por dedução, assim, vendo assim, não, isso aqui é o que chega mais próximo, né? Tinha linhas, por exemplo, num gráfico assim, tinha linhas que não chegava ao mesmo nível que o Uhum. senhor colocou ali, entendeu? E, assim, Uhum. eu não estou fazendo o curso de GeoGebra, eu tentei me matricular, mas quando eu me Uhum. matriculei, eu já tinha muito mais gente na frente, né? Então, isso é normal, claro. Uhum. E às vezes tem uma diferença. Existe assim, para quem está fazendo o curso de GeoGebra, está mais por dentro do assunto, existe um site, um desenvolvedor, algo parecido que tem alguma diferença? Viu, Rui? Eu acredito que as diferenças que apareçam ali no GeoGebra, porque assim, ó, o que eu tenho que entender é que quando você digita, por exemplo, isso aqui, não vai aparecer essa imagem minha aqui, né? Então, tu digita a equação, ela vai aparecer de uma forma no GeoGebra. E como é que a gente faz para manipular? Aí tu tem que afastar com o mouse ou no celular, no caso, tu tem que dar zoom, rotacionar, girar, aí tu tenta procurar o melhor ângulo para enxergar. Talvez seja isso que tu não visualizou, porque quando tu digita só a equação, às vezes em quando ele te mostra uma parte daquele plano, tu tem que dar um zoom para afastar, tem que rotacionar, girar o eixo, sabe? Então, com o mouse no computador, às vezes é mais fácil de encontrar, de fazer. Em relação à diferença de aplicativos, provavelmente se você baixou uma versão que tá no computador, então nesse caso eu acredito que pode ter diferenças, mas quando a gente usa o 3D online, né, que está no própria aba, né, então não precisa nem baixar mais hoje o GeoGebra. Se tu entra lá no site GeoGebra Online 3D, é tudo online, tu não precisa de um recurso de instalar tal coisa, né? Tu já faz tudo no próprio site do navegador, entendeu? Eu entendi, sim. Eu uso o online. Mas ele deu uma diferença, entendeu? Por isso que eu perguntei ao senhor. Uhum. Só queria ter essa dúvida porque, como tem um curso de GeoGebra, eu sei que os colegas aí estão fazendo, né? Uhum. Então, a mais explicação que o senhor deu foi plausível. Gostei. Obrigado, professor. Tá joia. É porque assim, ó, inclusive até fica, dica para vocês, porque conforme a função, eu também às vezes quando eu sofro para procurar o melhor ângulo para mostrar, entende? Porque isso aqui agora tem sentido essa figura do jeito que tá. Então, conforme a gente digita ela pronta lá, às vezes quando o plano fica atrás, fica escondido, né? O paraboloide ficou muito grande, aí você não visualiza aquela figura geométrica que está por trás. Aí a gente tem que ir tentando dar um zoom, afastar, girar, rotacionar, mexer um pouquinho até na escala, às vezes em quando, viu? Isso também é uma coisa que dá para fazer aqui no X, no Y e no Z, tem nas configurações a escala. Mas isso a gente vai pegando com o tempo, vai mexendo, né? O professor também não é um expert no GeoGebra, eu uso até pouco ele, mas a gente vai pegando algumas manhas aí com o tempo. Obrigado. Tá joia. A Mirna colocou que na hora que eu explico é tranquilo. O problema é os questionários. Não, Mirna, os questionários estão bem tranquilos, o professor não está pegando pesado. Pessoal, a web hoje é bem curtinha, ó. Então fica esses dois exemplos, né, para a gente trabalhar. E aí vocês vão trabalhar na lista 8
E aí, gente, eu fico à disposição aí para dúvidas, questionamentos, né? Lembrar que está aberto o questionário avaliativo até o dia 15, né? Em relação aos outros tópicos lá que está descrito, né? E aí, obrigado já pela presença, pela participação, né? E qualquer dúvida, eu fico agora à disposição. Tem 10, Denise, 10 perguntas tem no questionário. Então, pessoal, a gente vai resolver agora a questão 4 da lista 5, né? Então, vamos identificar aqui, ó. Lista 5, questão 4. Então, vamos lá. Z é igual a raiz quadrada 1 mais x menos 2x y na 4. X é igual a ln de t. Y é igual a t. Y é t. Para nós começar a derivar esse z, né, eu vou ter que reescrever toda essa expressão aqui, elevado a não meio, né? Uhum. E aí nós vamos começar a derivar este z na variável x. Então, aqui a gente aplica a regra da cadeia. Baixa um meio para frente, copia a parte de dentro e faz em cima 1 meio menos 1, né? Menos Sim. 1 meio. Vezes a derivada de dentro em relação a x. Então, a derivada de 1 é uma constante, é zero. Uhum. Alisson, aqui você acha que eu teria que escrever o zero ainda? Mas se vocês acham que precisa, eu Pode escrevo. escrever, ajuda. É que tem umas coisas que vocês Bastante. já têm que ir pegando, eu acho. Mas vamos lá. Derivada do x. É 1. O, Acredita, professor, que eu tinha comido esse 1 aí? esse 1 também comeu. É porque eu pensei, mas é 1, né? Então, nem precisa, né? Porque é que o 1, quando está multiplicando, ele não tem sentido, mas quando está Mas somando, ali, tem. exato. Olha, professor, quando tinha o Khan Academy lá, eu não botava o zero, né? Agora não sei, né? Agora lá tu tava craque, já tá. Então a derivada do 2x aqui vai ficar o 2, né? Com y na 4 copiando, né? Sim. Uhum. Pronto, tá derivado do x. O que dá para fazer aqui é reorganizar isso e jogar para baixo, né? Sim. Então nós podemos só reorganizar este x, como a parte de cima vai ficar 1 menos 2y na 4, tudo sobre 2, e eu posso já até colocar aquilo lá na raiz quadrada, né? Uhum. De 1 mais x menos 2xy na 4. É isso? Sim. Então, agora, nesse momento aqui que a gente já está chegando, que já vamos derivando tudo, o que vai acontecer quando eu fizer a derivada parcial do z em relação ao y? Ele vai ter a mesma lógica, só que o que vai mudar aqui, ó, tem que perceber já que agora se eu vou derivar tudo isso em y, só vai mudar essa parte aqui, né? Sim. Ou seja, só vai mudar a derivada da parte de dentro, porque o resto vai ficar igual. Então, com isso, né, a gente tem uma regrinha da matemática, o professor nem sabe dizer o nome, mas é alguma coisa com um triângulozinho, só não sei bem certo como é que o pessoal coloca, que é tipo por equivalência, né? Tipo assim, se você já fez toda aquela conta lá e você sabe que a regra é a mesma, tu pode já sair direto que a tua derivada parcial em relação ao teu y vai ser derivar tudo que está dentro em relação a y. Derivada do 1, 0. Derivada do x em relação a y, 0. Ele só vai derivar esse y aqui. Vai ficar, então, 4 vezes 2. Menos 8. 8 ao cubo. Y ao cubo, só que o x está multiplicando, então ele vai ficar aparecendo ali junto, né? Ah, é verdade. Eu já estava esquecendo de novo. Ó, vamos até apagar aqui, então, 8. Ele só não vai aparecer, na verdade, né, professor, quando ele está subtraindo ou somando, que daí ele vai ser considerado constante, né?
Exato. Então, isso aqui vai multiplicar, ó, a minha raiz, que é 1 mais x menos 2xy². Claro, agora aqui vai simplificar o 8 com o 2, né? Vai ficar um 4 lá em cima. Então, só isso que daria para fazer. O pessoal que está acompanhando, a Rafaela, quanto os outros, conseguiram entender que a gente conseguiria enxergar esta resposta sem montar toda a derivada de novo, porque tu está derivando parcialmente em relação ao teu y, que a única variação que vai ter da regra da cadeia é a partezinha final, né? Mas caso vocês achem que não dá para entender já fazendo direto, eu posso apagar e começar de novo a fazer a derivada. Eu entendi. Entendi. Entendeu? Beleza? Sim. Alguém não conseguiu pegar? Aí eu posso explicar de novo. Sem manifestações, então todos entenderam. Vou colocar até aqui embaixo a derivada do z em y. Então vai ficar menos 4xy² sobre raiz quadrada de 1 mais x menos 2xy². Pronto. O que falta agora? Falta agora a gente fazer essas derivadas tanto do x quanto do y, né? Então vamos lá. Ó. Vamos fazer o dx em relação ao t. Qual que é a derivada do ln? A derivada do ln é u' sobre u, né? U' sobre u. Então, o u' em cima é só derivar o t, que é 1. Professor, Sim. sobe um pouquinho aí a sua tela para mim enxergar a parte de baixo, então você está derivando. Aqui essa parte... Isso aí, ótimo, ótimo. Tá. Pode anotar ali, depois eu volto. Ok, Rui. Ok. Tá, beleza. Vamos voltar para cá. Então, gente, agora nós estamos fazendo a derivada do ln, né? Então, a derivada do ln é u' sobre u. A derivada do t é 1. E sobre u, então vai ficar 1 sobre t. Né? Então, 1 sobre t é a derivada do ln. Qual que é a derivada do y em relação a t? Derivada de 1, y é o próprio 1, né? Deixa eu ver aqui. Se a gente deixar assim, eu vou conseguir ver bem. Então, o meu dz dt é a derivada parcial do z em relação ao x, dx dt, mais a derivada parcial do y em relação... derivada do z em relação ao y. dy dt. Eu copiei certo a fórmula aí, né? Sim.
Sim. dz dt. Derivada parcial do z em relação ao x vai ficar, então, 1 menos 2y na 4, tudo sobre 2 vezes a raiz quadrada de 1 mais x menos 2x na 4, vezes o dx. Qual que era a derivada lá? 1 sobre t, né? Isso. 1 sobre t. Mais agora toda a parte em relação ao x, então, perdão, ao y, menos 4xy cúbico. Até parênteses por causa daquele sinal. Raiz de 1 mais x menos 2x 4. Derivada lá era só era 1, né? Era 1. Beleza, obrigado. Então vamos lá. Fizemos só a substituição e agora a gente vai fazer as trocas. Então, o meu dz dt vai ficar o 1 menos 2 vezes o y. Quem que é o y? T. T. T só. Uhum. T elevado na 4. Então, acho que não preciso botar parênteses. É só T na 4. Dois raiz quadrada de 1 mais o x. X é o ln? LNT. T. Menos 2 ln t vezes o y. Só t? Isso. Tá. Vezes tudo isso, 1 sobre t. Mais com menos, menos. 4 vezes o x. O x é o ln-t, né? Isso. Professor, Pode falar. aí todo esse 2, a raiz quadrada de 1 mais LNT, menos LNT, isso é tudo dentro da raiz, né? Até o T, né? Até o t na 4 aqui, perdão. Isso aí. Obrigado, professor. Imagina ele, eu tinha escrito menor, depois não cabeu dentro. Ele está tudo isso multiplicando ainda, né? Tá? Agora, foi o x é o ln, faltou no lugar do y colocar o t. O T. Na terceira. Aí, tudo isso. Pois é, agora o professor já substituiu. Fiquei pensando, quando veio, eu podia ter tirado o mínimo antes de ter feito esse monte de troca, né? Agora vamos seguir assim. A Rafaela já tinha resolvido, a Lisiane também tem a minha tutora. Nessa questão, seria mais interessante, será a gente ter colocado aqui, já tirado o mínimo, ou vocês fizeram dessa forma? A tutora me mandou com as substituições. Já direto a substituição, tá. Foi, né, tutora? A tutora Lisiane foi, tá aí? Tá. Tá ali, tá aí. Estamos todos sofrendo ainda. Nossa, foi uma desgraça. Eu quero mostrar para vocês, gente, que a gente está em processo contínuo de formação, né? Vai testando. Não tem problema se errar, faz de novo, apaga, testa. Ó, a tutora está escrevendo. Deixa eu ver qual é. Vai ser uma borracha hoje. Professor, pelo amor de Deus, a avaliação que seja fácil. Professor, pode cair esse exemplo aí. Tá bem fácil, gente. Vocês vão fazer brincando, né? Fácil, fácil. X é o ln, né? Então, sim, LNT. Menos 2. LNT. Vezes o t na 4. Que eu acho que é tanta letra, professor, tanta coisa, que a gente vai ficando apavorado, sabe? Uhum. Entendi. Vamos puxar. Ah, não sei se já vai acabar meu espaço. Tá, acabou meu espaço. Vamos lá. Agora, esse T aqui
Se o senhor tiver questões mais como essa, coloca só na prova da Rafaela. Ela adora isso. Não, na verdade, Na prova dos outros, essas duas questões dá para professor. colocar na minha prova. Na prova de outros colegas, assim como eu, assim, não esquece essa conta, esquece essa pergunta e só na prova da Rafaela. Ó, a prof. Lisiane está dizendo que ela deixou o 2T no denominador. Daí a gente multiplicou, né, prof? Colocou 1T, está multiplicando, a gente multiplicou, Lá fica 1 no caso, e daí vai ficar o 2T e copia a raiz ali. Certo, obrigado, prof. Lisiane. Joia. Então, vou multiplicar aqui, ó, 1 menos 2t na 4, né? Tudo sobre 2t vezes toda aquela raiz, né? Deixa eu ver, mas dentro daquela raiz ali nós temos o ln que está multiplicando, né? Não tem nada para juntar, né? Só copiar. 1 mais lnt menos 2 lnt t na 4. Ó, a minha raiz de novo não cabeu. E menos 4, então. O t ao cubo aqui poderia vir para frente, talvez. 4t ao cubo, né? Mais usual. Se quiser deixar no final, também pode. 4t ao cubo lnt e a raiz. Então, fechou. Acho que é isso, né? Agora vai dar mínimo múltiplo. Agora dá para fazer uma MC, dá para juntar, então. Dá para juntar, né? Entre essas raízes aí, né? Deixa eu ver. Agora acabou meu espaço. Dá sim, nós temos raízes e dá para tirar o MMC, né? Para simplificar um pouquinho. Uhum. Eu espero muito que essa conta não caia na minha prova. Essa dá pra cair, tu dá um print aí, tira uma foto. É toda sua, Rafaela, vai que é tua, minha. Pega que é tua essa conta toda essa aí, tá entendeu? Pra mim não dá, isso aí é muito complicado. Muito complicado, não dá pra mim. A professora, assim, é o seguinte, olha, agora tá tudo gravando, né? 2 horas de gravação. Amanhã eu vou rever de novo. Eu quero só assim, ó, pausar uma coisa. Eu não participei de todas as suas lives, não foi porque eu não quis, entendeu? É porque a gente tem compromisso, trabalho e tal. E aí por aí vai. Chega assim, tipo assim, 8, 9 da noite. Uma vez eu cheguei, quase no término da aula, assim, eu estava assim, muito cansado, eu até dormi na aula. Tá? Foi, mas dormi na aula, mas assim, a gente já tem mais, já tem um homem de 47 anos, né? Eu trabalho o dia todo e tal. Sim. E aí a gente cansa. 7h30 é um horário plausível, mas nem sempre. Né? Então, assim, eu peço desculpas, mas eu gosto muito da aula do senhor, tá? Mas essa conta aí é só da Rafaela, tá? Essa equação, só para ela. Tá bom? Tá certo, Rui. Gente, tem problema não se vocês não podem, né, participar, a gente faz. Eu faço mais as webs, eu acho que principalmente para os cálculos, para mim tem mais sentido tentar ter mais interação, né, do que só o escrito, né? E só, senão também gravar muitos vídeos, às vezes em quando também não gera tanta interação, né? Por isso que eu proponho sempre fazer bastante web nos cálculos. Eu posso apagar aqui, Rafaela? Sim, por mim sim. E daí eu vou ter que voltar para cima, né? Vou apagar aqui. Não deu para colocar tudo aí. Então agora daria então para a gente tirar o MMC, né? Vamos tirar direto. Entre toda aquela raiz e o 2t, o mínimo múltiplo comum, me ajuda, Rafaela e prof. Lisiane, fica com 2t, né, embaixo.
O 2t está multiplicando é o Sim. mínimo, né? Sim. Tá. Dois t 1 mais ln de t menos 2 ln de t, t na 4. Então, quando eu dividir toda essa expressão, né, por aquilo que está no lado esquerdo, lá embaixo, que vocês já copiaram, igual, vai ficar 1. Então, nessa parte de cima vai sobrar apenas 1 menos 2t na 4. Ok, Rafaela? Sim. Menos toda essa expressão dividida por aquela parte da raiz vai sobrar o 2t. Então, vai ficar 2t em cima, que vai multiplicar os 4 4t ao cubo. o ln de t. t. Então, aqui eu posso multiplicar esses t e eu vou ficar com 1 menos 2t na 4 menos 4 vezes o 8, 4 vezes 2, 8, né? T vezes t na 3, t na 4, né? Sim. ln t. Tudo sobre a parte da raiz. Fechou agora? Sim. Daí, na verdade, na resposta, eu acho que foi isolado ali o T, né? O LNT, né, professor? O É T, isso eu aí. acho que o É T isso aí, foi isolado, professor. dá para colocar o T em evidência, o T na 4 com o T. Isso, aham. E o 2 também. Para confundir mais a gente, professor. Não, Cérebro já eu deu. vou fazer o seguinte, ó. Se dá para simplificar aqui, a gente simplifica assim, ó. Vou botar um sinal da igual ali. Ah, mas para lá. O que está Tem dentro um- da raiz ali, professor, os LNT ali, Aham. foi colocado em evidência, e daí foi colocado 1 menos 2 t na quarta. Aqui em Entre cima, parênteses. aqui em cima também foi colocado os T na 4 em evidência, então isso? Aí foi colocado deixa eu ver, Não dá. peraí, na resposta. Ficou a resposta menos 8t Em cima na não. quarta, ln de t menos 2t na quarta mais 1. Tá, então em cima não, né? Só embaixo, dentro da raiz, o LNT pode estar em evidência como 1 menos Em cima, na 2. verdade, ele só tá em ordem diferente, né? Tá, Mas não mas não muda tem nada. problema. É, Então, tá igual. professor, na verdade, assim, para quem chegou nessa resolução aí, que é muito complicada, como foi que essa resolução foi adquirida, assim, ó. É difícil chegar nessa resolução. Essa resolução é muito complicada. É muito complicado. Como foi agora aí, tá? Ela questiona com razão, a Rafaela, eu admiro isso, mas é muito complicada. A resposta que o senhor deu lá pra gente, lá como resultado final, assim, olha, é quase impossível resolver. Ah, Rui, tu tá muito pessimista, Rui. Não, você tem que enxergar o seguinte, ó. Não, mas Essa assim, com a explicação aqui do professor, tá legal de acompanhar. Então, tipo, daí a gente consegue entender, né? Ó, Como é que foi ali, foi colocado o LNT em evidência. Isso que eu ia dizer, ó. E esta aqui, gente, o que vocês também têm que começar a perceber, principalmente agora que depois passando os cálculos, vocês vão ir para as equações diferenciais. Então, tem muitas coisas na matemática que a gente tem que parar de pensar que eu só posso chegar naquela resposta final. Porque existe uma coisa que chama-se soluções de equivalência, né? Então, assim, ó, aqui não está colocado em evidência, está errada essa questão porque não fecha. Não, não é bem assim. A questão apresenta o mesmo resultado de uma forma diferente.
Então, se parasse aqui, para mim tá certo, né? O que a Prof. Lisiane está colocando lá embaixo é que se eu só colocar o LN, né, de ter em evidência, vai me sobrar aqui, né, 1 menos e o menos 2 T na quarta. T na 4, né, que é né, tipo, evidência aqui do LN, né, multiplicando Isso. então o LN. É isso aí. Tá, gente? Então, só isso daria para fazer aí. Não vou mais reescrever aqui, porque chega dessa questão, então. Isso, Rafael? Sim, é isso aí. Beleza. Eu acho que assim, ó, é uma questão grande, talvez complexa e tal. Mas um tipo de questão dessa, vocês não podem pensar assim, só por causa do conteúdo, só por causa de entender eu acho que a matemática vocês vão ver com o tempo, principalmente quando vocês vão fazer equações diferenciais, ela tem mais propósito na formação nossa de professor de matemática, não só pelo sentido de você descobrir, encontrar resultado aqui do conteúdo de fazer uma derivada parcial aplicando uma regra da cadeia. Eu vejo aqui que todo o desenvolver que a gente fez, olha quanta coisa que a gente ocupou, vários conceitos matemáticos que vocês vão aplicar, acabam usando ele no dia a dia de vocês simplificar, botar em evidência, multiplicar, dividir, fatorar, né, substituir, fazer uma derivada mais simples, né? Então, essa composição, toda essa construção faz parte do aprendizado de vocês. Não fiquem muito presos ao que a gente está fazendo só isso, que isso é uma coisa muito distante do que a gente vai trabalhar. E eu falo isso de verdade para vocês, porque eu já passei pela graduação de matemática, todos os professores passam por isso, e em uma fase a gente pensa, por que eu estou aprendendo esse cálculo, que eu nunca vou ensinar isso lá para os meus alunos. E depois que a gente passa por tudo isso, vocês há de pensar, e vocês provavelmente logo já vão estar experimentando essas vivências dos cálculos, no sentido de ir pegar um conteúdo lá do fundamental, do médio, que vocês nunca trabalharam, ou que faz muitos anos que vocês não pegam, vocês vão pegar o livro didático, vão ler, né? Vamos tentar entender tudo que está disposto para depois criar lá uma estratégia de ensinar os alunos. Então, para vocês começar a fazer essas conexões, acho que é importante a gente falar de novo para lembrar por que se está fazendo tudo isso, né? Então, tem um planejamento que não é nós que inventamos isso, né? Isso já há muito tempo se trabalha dessa forma, mas é claro que sempre a gente vai tentando aí aperfeiçoar. Fala, Alisson. Volta um pouquinho, professor, lá em cima, antes da parte vermelha, né? Aqui já não tem mais, Alisson. Não, apagou tudo? Apaguei. Não tem problema, não tem problema. Pega, acho que a Rafaela tirou print. Não, sim, eu tava, só que eu não tirei aquela parte lá de cima que foi derivada, depois da parte azul. Não, eu apaguei, perdão. Não tem Mas problema. não, depois no vídeo. Eu posso te mandar depois, Alisson, tem no meu caderno também. Tá, pode ser. Eu tô fazendo uma montagem aqui, só para estudar depois. Aquela questão nova, professor, de repente, o senhor considera ela difícil ou não? Da lista? Eu nem sei, ó. É a mais difícil das 6 até 10? Qual que é a mais difícil? Isso que é o problema, ó. Vocês não podem perguntar para o professor qual que é mais difícil, né? Isso já me mostra que o Alisson nem fez, né? O Alisson nem fez a lista e quer adivinhar qual que é mais difícil pelo olho, né? Vou dar uma olhada e vou chutar. Não. É que aquela ali já é uma letra, né? Só mudou a letra, tô brincando. Rafaela, você diga qual que é mais difícil da lista, pode? Não pode fazer 9, professor. Que eu vou acompanhando, porque... Aquela ali, na verdade, não deriva, né? Não, Rafaela não, pelo amor de Deus, Rafaela deixa fora. Vou ficar quietinha aqui, então, Rui. Ô, professor, mas sabe que o Rui falou antes um negócio que, a respeito da gente acompanhar, eu nem sempre consigo acompanhar, porque eu faço pós-graduação e eu tenho aula de pós, e essa aula não fica gravada. Então, eu acabo tendo, tipo, que daí eu preferia, no caso, depois acompanhar, não, eu nem prefiro que a aula do senhor fica gravada, então depois eu consigo ver, né? Só que daí eu não consigo ter essa interação de eu tirar minhas dúvidas. Então, hoje eu abandonei a pós, vou ficar sem, porque não fica gravada essa.
Felizmente, seja bem-vinda. Então, o Alisson queria que eu fizesse a 9, pode ser, gente? Se Pode, vocês pode ser. aguentam mais Daí um a pouco, é gente. 9 Ah, horas, eu eu pra vou mim indo. tranquilo. Se não me engano, professor, caiu uma questão, acho, semelhante àquela 9 ali na avaliação, com essa incógnita aí. Caiu. E que eu me recordo, eu não tinha conseguido resolver. O senhor resolveu ela ali na aula. Mas é parecida, semelhante. Aquela incógnita aí. Vamos apagar aqui, então. Tem a questão, quer que eu dite ela aí? Eu digitei ela aqui, mas eu quero que tu preste atenção na hora que eu vou copiar ela, ver se eu pego ela certo. Aí tu me corrige se eu peguei alguma coisa errada. Isso aí. Então, essa aqui pede para fazer a derivada do z em relação ao u e depois do z em relação ao v. Vamos fazer em relação ao u primeiro, né? Então, para mim fazer a derivada parcial em relação ao u, eu vou precisar calcular a derivada dos z em x, do z em y, depois do x em u e do y em u. Então, primeiro nós vamos fazer as derivadas do z. Eu vou derivar parcialmente z em relação a x. Então, a derivada do e na x é o próprio e na u vezes u', né? Então, a derivada do e na u é o u' vezes e na u. Então, qual que vai ser a derivada do x ao quadrado do y? Vai ficar 2x, copia o y, e na x ao quadrado u. E agora a gente vai calcular, então, a derivada parcial do z em relação ao y. Então, derivar parcialmente o z em relação ao y, temos que derivar o y. A derivada do y é 1 multiplicada por x ao quadrado, sobra x ao quadrado. E elevado na x ao quadrado y. Qual que é agora a derivada parcial do x em relação ao u? Então, para mim derivar u dentro de uma raiz, então esta raiz aí já vou colocá-la aqui no lado, ó, como um u vezes v na 1 meio. Então eu vou colocar para frente 1 meio, vou copiar u vezes v, 1 meio menos 1 meio, e vou multiplicar a derivada do u, derivada do u. Derivar u é 1, então sobra 1 vezes v. Então, essa derivada parcial aqui, ó, se eu reescrever ela, vai ficar um v em cima e embaixo 2, raiz quadrada de u vezes v. Eu vou trocar de cor aqui para nós não misturar tudo isso. Então, agora eu vou calcular a derivada parcial do y em relação ao u. Então, eu vou pegar esse v aqui, vou jogar para cima como v na menos 1. Então, vai ficar menos 1, v na menos 2. Ou seja, isso é menos 1 dividido por v ao quadrado. Ok até aqui, Alisson? Sim, já deu uma clareada também, que tem que jogar lá em cima para poder derivar. Isso aí é uma regra que a gente já se recorda, né? Isso. Então, agora, vou aplicar a fórmula, então, tá?
Deixa eu ver se eu consigo enxergar aí. Espera aí, professor, volta um pouquinho então, só para mim salvar isso ali. Tá. Então, deixa eu... Isso. Conseguiu? Sim, pode seguir. Tá. Eu vou jogar um pouquinho aqui para cima. Aqui eu já enxergo tudo. Isso. Vamos lá, então. A derivada em relação... Deixa eu só ver a fórmula aqui. A derivada parcial do z em relação ao u. Ó, então, a derivada do z em relação ao u vai ser a derivada parcial do z em relação ao x, do x em relação ao u. Acho que é mais, né? É mais. Derivada parcial do z em relação ao y vezes a derivada parcial do y em relação ao u. Então, a derivada parcial do z em relação ao u vai ser igual a 2x y e na x ao quadrado y vezes derivada do x em relação ao u. X em relação ao u é v dividido por 2 raiz quadrada uv mais derivada do z em relação ao y, x ao quadrado e na x ao quadrado y vezes menos 1v quadrado. Então, agora a gente precisa só substituir, né? Deixar tudo em função de u e v, né? É isso? Dois vezes. Alguém me ajuda a lembrar quem é o x? É raiz de u vezes v. O v. E o y? 1 sobre v. E elevado na raiz quadrada de u vezes v, tudo ao quadrado, 1 sobre v em cima. Isso aí é boa, hein? V dividido por 2, raiz de uv. Mais o x é raiz de uv, né? Ao quadrado, vezes e tá, agora eu vou continuar. Eu estava pensando que nessa parte aqui, ó, dá para vocês ir pensando, depois que a gente faz, a gente vai enxergando algumas coisas, ó. Nessa parte aqui, eu poderia ter colocado em evidência já o e, né? Isso aí escrever uma vez. Mas como eu não fiz isso, vamos copiar aqui. uv ao quadrado, 1 sobre v, tudo embaixo aqui, menos 1v quadrado. Se tivesse colocado em evidência, quem seria? Quem que é evidência, Rui? Aqui tu poderia pegar inclusive um x ainda, tá? Poderia ter colocado assim, ó. X e na x ao quadrado y, aí abre parênteses e ia sobrar 2yv sobre tudo isso. Até os dois aqui já estou enxergando que daria para cortar, né? E
depois aqui tu ia sobrar só o x menos x sobre v quadrado. Vocês querem que eu volte tudo e escreva com evidência ou dá para continuar assim? Não. Pode continuar, professor. Então, vamos continuar. Sei lá também, né? Não sei o que os colegas acham. Por enquanto, a Rafaela tá mandando no. Não, assim, sei lá, né? Ó, eu vou cortar o 2 aqui em O cima, Alisson porque sabe fica, o que ele... já fica até mais fácil de enxergar, né? Tá? Agora, o que que eu tenho deste lado aqui? Eu tenho que multiplicar. Eu já vou multiplicar. Isso aqui tudo é produto, tá, gente? Ó, tudo produto, né? Quanto tempo o professor perde numa questão dessa? Oi? Quanto tempo mais ou menos para fazer uma questão dessa? 5 minutos? Nem isso. Quanto tempo É. que eu demoro para fazer? Não sei, o senhor ou alguém de nós aqui que É que depende, né? depende, né? É, porque assim, ó, o que demora aqui para mim na tela, eu não enxergo todo o cálculo e a escrita aqui é muito mais demorada dessa caneta aqui. Ainda que eu comprei a caneta agora, porque, gente, se fosse fazer com mouse, eu já tinha desistido, não ia aguentar. Porque dói muito a mão, o braço para a gente fazer na tela. Espero que o senhor me dê pelo menos 15 minutos para essa questão aí. No mínimo, 15 minutos. Gente, tem 3 horas para vocês fazerem a prova, ó. 3 horas vezes por 100, 180 por 10, 18 minutos. Vocês nunca vão demorar 18 por questão da minha prova, tá? Mas tem 18 por questão. E se uma fizer em 2 minutos, a outra pode fazer em 40, né? Então, tá bem tranquilo o tempo da prova. Vamos lá. Vamos tentar terminar isso aqui. Então, eu tenho... alguém me ajuda a enxergar aqui esta raiz que está multiplicando com esta raiz aqui que está dividindo, isso é tudo um produto, eu posso cortar? Acho Vocês que vão me sim. ajudar agora, vocês vão me Tá ajudar. multiplicando, dá para cortar, né? Estão me ajudando Eu aí. já É arrisco. porque o 2 já foi cortado, na verdade, a gente cortou lá em cima, né, professor? Sim. Essa raiz com essa é um O V com produto. V, o V com Uma V está em ali, ó. cima e a outra está embaixo. Fecha? Lá, ó. Uhum. Lá o V com V também, ó. Esse V com esse V Isso. fecha? Sim. Não vamos ver se eu não estou espartejando alguma coisa errada aí, né? Mas acho Não, ele não fecha, não. não. Uhum. Esse V está em cima, fui. Sim, fecha. Ele está em cima, multiplicando no numerador, e o V, esse V1, esse 1 sobre V aqui não está no denominador? Não, acho que não, professor. Não, peraí, ele é do Y, né? O Y é 1 sobre V. O Y é 1 sobre V. Sim, Isso aí. E lá no sim, final eu tenho um V multiplicando sobre sim, 2. dá para cortar. Dá para cortar, né? Um está em cima e outro está Uhum. embaixo, né? Tá. Que Agora eu vamos uso pra escrever. Aqui, ó. Esta raiz quadrada elevada ao quadrado também corta. E aqui agora vai sobrar só U vezes V dividido por V. Então os V também cortam. É... Vai sobrar só um E na U. Não, se é assim, então é fácil. Aí, ó. Tá ficando... Essa tem que identificar ali Os cortes. Foi naquela outra que eu me perdi, assim, que eu não conseguia visualizar. Não, mas daí é barbada assim, cortando. Não, aí é Pior fácil. depois é cortar, tem que cuidar para não cortar errado, né? Ó, vamos lá. Raiz quadrada com a raiz quadrada corta. Raiz quadrada com a raiz quadrada corta. Vai sobrar U vezes V por V. Corta os V, sobra U. Agora aqui embaixo eu tenho V quadrado, né? Com V. Sim. Então vai sobrar o V quadrado, vai sobrar o V embaixo. Então vamos tentar visualizar que sobrou U com o menos U e elevado na U lá em cima, tudo embaixo dividido pelo
V. V. O que eu fiz aqui que eu coloquei um Opa, risco? menos 1. Tá, menos 1. Era um parênteses aqui, perdão. Então aqui V. Então dá para só reescrever isso. Professor, e esse U é dentro do parênteses? Aqui. Eu botei um parênteses por causa do mais, agora vou tirar o parênteses, ó. Então eu teria um. Eu vou até botar o E na U em evidência, ó. E na U em evidência sobraria 1 menos U sobre V. Eu não imaginei que ia simplificar. Mas não tem um sinal de mais, esse sinal de mais ali não tem problema? Mais com aqui, mais com menos. Tá. Mas Mas não é vai mais ou menos. multiplicar o E na U Isso. por 1, vai dar E na U. E na U menos U sobre V vai dar aquele resultado do parênteses ali. Podem perguntar se vocês têm dúvida agora. Aqui. Tá, agora se fizer a multiplicação, que tá depois do sinal de igual, tem que dar aquele resultado que tá ali antes, isso? Isso. Sim. Eu tô olhando aqui para a resposta. É E na U, né? Eu também tô olhando a resposta aqui, professor. Deu ruim. E na U só, né? Sim. Então tem erro, tem alguma simplificação aí que está faltando enxergar. E na Exato, U só. por isso que eu digo. Eu cheguei só aí na U. Agora, o nosso exercício é descobrir onde que está o erro na simplificação. E na U. E na U, ó, provavelmente a parte, quer dizer, não sei, né? Mas vamos imaginar assim, que a parte da frente... Tá, ô professor, esse U que tá ali, ó, mais, o senhor cortou, tá vendo aquele que tá entre parênteses e daí com a raiz? Espera lá, deixa eu liberar aqui e tu me mostra. Ó, agora faz tanto tempo que depois eu lembrei que eu tenho Como é que que eu faço mostrar pra isso. mostrar aqui? Com o mouse, ó. Isso. Ah, tá, aqui, ó. Esse U aqui, não dá pra cortar com esse aqui? Não. É que um tá embaixo, um tá em cima, né? Esse tá no expoente, ele não pode. Porque vai ter que sobrar só o E na U, né? Ah, Isso. é verdade, aquele lá tá. Tá, tem que enxergar que alguma coisa vai simplificar Peraí. todo o processo. Ou alguma coisa vai dar 1, né? Daí ele vai ficar 1. Ó, Prof. Lisiane, quer tentar abrir o microfone e falar ou mostrar no mouse? Aí tu já ajuda nós, tu enxergar onde é que tá meu erro. Aí já ajuda. Oi, Oi. ali na derivada de x em relação a u, eu acho que é o u em cima. E a derivada do x. Ah, ali não é V, é um U isso? É, isso. Ah, perdão. Então a gente foi ali, nós temos que colocar um U ali, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Então, aqui não é um V, é um U. Isso, Lisiane? Isso. Ah, sim. Tá, eu vou tirar agora. Vou Foi tirar o mouse e depois onde eu questionei, né, professor? Tu Não tinha tava- perguntado, Rui, perdão, eu não tinha visto, tá? Não peço perdão não peço perdão porra nenhuma, cara. Eu gosto muito da sua didática. Isso aí é natural, acontece. Ó, vamos pegar agora a gente achar. Me ajudam aqui, ó. Eu tenho Y, tá. É esse aqui, né? Sim. Esse aqui é o U. Então, este U aqui, eu já não posso cortar com este V, né? Então, eu errei só essa derivada, então, só a derivada do... Tá, vamos tentar Foi consertar errado tudo. copiar, na verdade, eu acho. Tá errado copiar, né? Não é a derivada. Então, U aqui
U está aqui. Este V aqui eu tinha cortado com este U, então não pode cortar, ó. Então vai fazer o quê? Este U vai existir também aqui na frente, né? Vamos ver. Este V aqui vai ter que surgir um V. Aqui embaixo, vamos colocar um V. Vai ter que ter um U. E este U dá para nós colocar aqui na frente. Tá? Será que eu já corrigi tudo? Não. Mas deixa eu ver se eu estou pegando essa derivada do Z em relação ao U. Essa não dá zero. Se fosse zero, já ia dizer fechou. Um menos o outro deu zero. Será que na outra parte aqui também tem mais algum problema? Porque tem que dar E na U essa aqui, né? O 2 com o 2 tá certo. Não vejo, professor. Acho que segue aí. V. Talvez, vamos dar uma revisada. Eu já estou olhando aqui embaixo. Talvez eu vou ter que dar uma voltada aqui na parte da substituição. Espera lá, ó. Vamos puxar aqui, ó. E vamos olhar de novo. Vou dar uma revisada junto aqui, ó. Então, a derivada do z em relação ao x é 2xy n x ao quadrado y. Então, eu copiei para cá. A derivada do u em relação ao v. Então, aqui então, é a derivada do u do x. X está aqui. É 1 meio para frente, u vezes v menos meio, vezes a derivada do u. Mas é v, prof. Elisiane, né? É um v. Ah, é verdade. Eu Pois acabei é. de tirar, eu achei que você estava no outro passo. Me enganei. É v mesmo, né? É, porque Sim. Tá, a gente mas tá não, derivando em relação ao U, né? tá, então deu v, um v. Mas daí coloquei para baixo. Vamos me ajudando a ver se a gente está aqui, pode ter cometido alguma gafe. Então, acho que tá aqui, tá certo. Vai para a raiz ali embaixo. Foi para a raiz. Tá. O U, em relação ao Y, o Y dá para jogar o V para cima, V na menos 1, aí baixa menos 1, V na menos 2. Então, menos 1, V quadrado. Então, vamos pegar V quadrado. Então, agora... Eu acho que eu vou desfazer essa parte que eu fiz aí, porque daí a gente volta para tentar procurar o caminho, né? Este aqui ainda estaria o quê? Tá. Agora, vamos tentar olhar na substituição. V sobre 2 raiz. Ok. Mais x, agora y. X ao quadrado e na x ao quadrado y. As derivadas aqui do y, vamos dar uma revisada. Derivar parcialmente o y. Derivar o y é 1, fica x quadrado, e na x quadrado y, certo? A outra parte a gente já revisou, que é 1 menos v, menos 1 sobre v ao quadrado. Eu acho que até aqui me parece que está certo. Então, qual que é a minha sugestão? Mas podia cortar, fazer aquelas... O senhor vai refazer essa parte da substituição, professor? Eu estou pensando em botar em evidência agora. Que daí eu acho que fica mais... A gente faz diferente daí, né? Sim. Acho que... Tomara que ele deixasse eu ir apagando. Deixa. Isso é uma dica, ó. Às vezes quando a gente faz por um caminho, não dá certo, faz pelo outro. Não tem problema. Só para constar, professor. Oi? Gostava mais quando o Rafael não participava. É muito complicado. Mas Que mulher não complicado. foi nem Ela nem eu. fez nada, Rui. Foi o professor que errou aqui. Mas eu acho que é importante essa questão. Eu estou trabalhando das mentalidades matemáticas, né? Eu já falei para vocês sobre isso. Mas como é importante vocês que vão ser profs da matemática, a gente desconstruir essa questão que a gente trabalha muito com erro que a gente não pode errar, né?
É importante, sim, a gente estudar, se preparar para a aula, né? Porque não pode também ir na aula e errar todo momento, né? Porque isso também não é tão bacana. Mas que a gente leva muito a sério isso e, às vezes em quando, acaba criando no aluno, né, que ele não pode errar, que ele não pode perguntar, que ele não pode tirar dúvida, ficar com vergonha do próprio erro, né? Então, fala, prof. Prof, aqui, na derivada de y em relação a u, daí vocês colocaram -1, v na -2. Ah, Só que em relação a u, isso não vai ficar zero? perfeito. Perfeito. Claro, claro, claro. Eu estou derivando Aqui nesse U vermelho. em relação ao V. É zero, viu só? Aplicado, prof. Viu que várias cabeças pensando junto, a gente acha a solução. Então tá, ó. Então, aqui, eu até coloquei para cima, né? Não precisava, ó, gente. Aqui, ó. Vai ficar bem mais fácil agora, né? Derivada é zero, aplicado. Zero. Então aí a gente ajusta agora. Ah, porque vai ser uma constante, né? É uma constante, isso. Meu Deus do céu. Tá? Mas vamos usar a estratégia agora de colocar em evidência. E tu viu, a gente acabou de revisar e eu não percebi o erro ainda. Se esse tópico tão complicado cair na prova, eu vou processar a Rafaela. Não precisa. Vou participar de todas agora, Rui, só pra você dizer. Professor, Vamos lá. Fala, Alisson. só volta ali de novo e apaga ali certinho, coloca o zero só para mim ajeitar ali a questão de novo. Aqui eu apaguei e coloquei o zero. Só um pouquinho, peraí. Eu só não posso voltar esse apagar porque o meu no aplicativo aqui ele volta, apaga tudo. Ele não volta, ele só volta em ordem. Ele não deixa eu selecionar o apagar por isso eu risquei. Fechou? Conseguiu, Alisson? Sim. Tá, então vamos voltar para cá. Então, agora eu vou usar a estratégia de colocar em evidência, tá, gente? Ó, vou pegar um X aqui, vou colocar em evidência e vai sobrar, então. Não só o X. Aquele -1, professor, que tá ali com o V ao quadrado, sobre o V ao quadrado, não vai existir, né? Perdão, vamos lá já. Esse aqui é zero, né? É. Gente, não vou nem botar em evidência, né? Esse aqui é zero, né? Uhum. Não, viu que a gente viu? Olha o que a gente faz, a gente cria os problemas, né? Os matemáticos gostam disso. Depois, não, deixa eu falar, Rui. Para depois o Rui dizer, olha que essa questão é muito complicada. É a gente que complica, a questão é fácil, olha aqui, ó, deu zero, pronto, corta tudo isso aqui. Não, ela pode. Só isso aqui. Ela pode ser zero menos ou zero mais, né? Vai zero, acabou já com a questão. Vamos lá, vamos terminar agora. Então aqui, gente, eu vou colocar o 2x. Esse vídeo aí vai demorar, ainda acho que vamos ver a minha internet, acho que tá boa, mas senão vai demorar umas horas para subir na rede, né? Quero ver se o YouTube vai deixar eu colocar esse vídeo tão grande. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, ó. Agora eu tinha que... Dá para cortar o 2 ou não, professor? Dá para cortar o 2. É que eu já quero substituir o x, eu vou voltar um pouquinho para apagar meu x. Tá? Aqui eu vou zerar de novo. Então, tudo isso aqui é um zero, gente, e isso aqui vai zerar tudo. Então, eu vou cortar esse 2 com esse 2 e vai sobrar o x. Então, quem é o x para nós? É a raiz, né? Sim. Confere lá. É o V. Opa, UV, não, UV, perdão. UV. Quem é o y? 1 sobre V. 1 sobre V. Vezes E elevado na raiz quadrada de U vezes V ao quadrado vezes 1 sobre V. Vezes V dividido pela raiz quadrada de U vezes V. Acho que peguei tudo certo agora, né?
Acho, né? Acho que sim. Vamos pegar agora, começar os cortes. Então, esta raiz com esta raiz corta. Este V com este V corta. Este com este corta. Antes de eu colocar mais os cortes para não bagunçar muito a vida, eu vou escrever essa partezinha final. Ó. E sobre U vezes V dividido por V. Ah, gente, é tão legal quando dá certo a conta, ó. E na U. Pronto. 1-0, fez toda a diferença no Toda a negócio. diferença. E a outra acho que vai ser. Agora a outra eu vou deixar para o Alisson estudar sozinho. Porque falta a parte da derivada Alisson do Z em relação ao V, tá? Mas acho que agora sai, né? Com toda essa explicação e esse tempo aí. Acho que você consegue fazer agora, né? Só pegar as derivadas e fazer elas, vai mudar isso aqui, tá? Essa parte muda, tá? Tu vai derivar em V agora, tá? Foi derivado em U, né? Tudo em U, depois tu vai fazer em V. Mas como vai zerar a resposta, provavelmente vai ter bastante parte que vai dar zero e vai simplificar bem rápido. Sabe que o professor estava pensando uma coisa agora. Antes, acho que foi o Alisson que falou para constar o zero lá para ele. Acho que foi você, né, Alisson? Para conseguir identificar que que a constante virou zero. Aqui no caso é fundamental a gente trazer o zero ali, né, para zerar essa segunda parte. Nesse caso aqui, se tu não Porque tá coloca o multiplicando, zero, né? Não vai dar certo o negócio. não vai dar certo, porque ele zera toda a derivada a derivada parcial do y em u é zero, né? Então, Sim. ela vai ocupar depois por uma multiplicação. Então, não pode não escrever, né? Tem que ter esses cuidados, né? Diferente aqui se fosse um 1, né? Tipo, o 1 aqui, multiplicativo. Só que vocês percebem, né, que a gente já fez exemplo que o 1, dependendo da soma ou subtração tem um significado, não pode ignorar. O 0, dependendo do lugar, ele some, mas dependendo do lugar, ele aparece e tem um fator multiplicativo importante, né? Sim. Certo, pessoal?